Inclusive é interessante que na última semana saiu um relatório do Tribunal de Contas sobre o programa Pátria Voluntária, comandado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Muito bem. O que diz essa reportagem, que está em toda a imprensa, e que diz respeito a essa denúncia do Tribunal de Contas da União? Milhões de reais do programa Pátria Voluntária, coordenado por Michele Bolsonaro, desapareceram. Pera lá, deputado. Excelência. Não, pera Excelência, aí. não, senadora Damares, Ele está dizendo que Michele Bolsonaro roubou o Pátria Voluntária. Senadora Damares, por gentileza. Cuidado com suas palavras. Senadora, cuidado. Por gentileza, reponha o tempo do deputado, por favor. Mais um minuto. Não, mas mais um minuto, Excelência. Pelo jeito mexia algo complicado. Mexeu. A idoneidade não é séria. Senadora Damares, por gentileza, o colega parlamentar tem o direito de se expressar. Mais um minuto, presidente. Mais um minuto. Mais um minuto, Excelência. A representação criminal contra a ex-primeira-dama tem como base uma auditoria do Tribunal de Contas da União que revelou irregularidades do programa Pátria Voluntária comandado por Michele. É curioso, senhor presidente, que os valores gastos em publicidade são maiores que os valores utilizados no próprio programa. Portanto, além de usar os cargos que tinha para beneficiar e permitir que os filhos enriquecessem... Leia o final da matéria, está arquivado. Leia, deputado. Leia o final da matéria. Mais um minuto, presidente. Pode ler. Não, Excelência, senadora Damares, por gentileza, foram tirados do deputado Paulo Pimenta, por gentileza. Eram 2h45, 3 minutos. Muito obrigado, senhor. O presidente Jair Bolsonaro é conhecido pela maneira como ele permitiu, além dele, que durante muitos anos viveu como nós, como deputado, toda a sua família viva da política. Toda. E foi através da sua influência que foi ocupando esses espaços e permitiu, inclusive, que se tornassem todos milionários com a política, tendo comprado dezenas de imóveis em poucos anos, pago com dinheiro vivo pela política. Então, que hipocrisia é essa? Se tem alguém que aqui no Brasil se caracterizou por usar o seu espaço político para beneficiar familiares, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um bom exemplo, presidente. Então, o que não pode, presidente, o que não cabe aqui é hipocrisia e demagogia. E não adianta a oposição vir aqui em 18 reuniões tentar construir uma narrativa, senhor presidente. Eles repetem essa narrativa todas as reuniões para tentar criar uma narrativa falsa e mentirosa, senhor presidente, para enganar a população e tentar esconder do povo brasileiro que esse esquema criminoso foi montado dentro do governo Bolsonaro. Não adianta o senador da oposição vir aqui todas as reuniões repetir essa narrativa falsa, porque essa comissão já demonstrou e o Brasil inteiro já sabe que esse esquema criminoso começou em 2019. O doutor Levi nos alertou que tudo que pode ser dito pelo senhor Felipe Macedo Gomes, pode ser utilizado contra ele porque pode fazer prova contra si. E alertou no sentido de que o ministro André Mendonça estava fazendo uma denúncia por ORCRIM, organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato, que são as denúncias que estão, então, contra o senhor Felipe no Supremo Tribunal Federal. Eu pediria ao presidente que na próxima quinta-feira nós pudéssemos votar um requerimento solicitando a prisão preventiva do senhor Felipe Gomes. E digo por quê. ORCRIM, lavagem, estelionato, tem tudo para tentar uma fuga. Tanto ele quanto o senhor Américo Monte Júnior, o senhor Anderson Cordeiro, o senhor Igor Delecrode. Com os avanços das investigações, eles vão ser presos mais cedo ou mais tarde. E podem fugir nesse momento aí. Tem tudo para uma prisão preventiva, eu não sei até agora como não foi decretado. Então, eu concordo com a análise que fez o deputado Alfredo Gaspar, relator, e complemento toda a análise que ele fez deste risco para que a gente aprove uma solicitação de prisão preventiva desses Golden Boys, porque realmente não é pouco que esse pessoal fez por aí.
Eu queria também reforçar que não tem nada a ver com sindicato isso aí. 700 milhões foi com o clube de benefícios, que aliás a procuradora disse para não fazer e o Oliveira mandou fazer assim mesmo. O Oliveira, que já era amigo da família do Felipe. E não tinha nada a ver com sindicato mesmo. Coloca um filme aí para a gente ver se isso tem alguma coisa a ver com sindicato. Um filminho rápido, breve, para a gente saber com quem estamos lidando. Pode voltar aí. Põe alto o som, por favor. Negócios. Pega o seu menor negócio, aquilo que te rende menos, e você começa a dizimar. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fiz. Isso foi em setembro de 2022. 2 meses depois, naquele contrato, eu tive um aumento de 25% da minha receita. E eu vi a mão de Deus. E aí eu comecei a entender o que é o dízimo. E depois desses 2 meses eu comecei a dizimar sobre tudo aquilo que eu ganhava. E eu entendi um princípio, que era o devolver ao Senhor. Não tinha nada a ver com Deus isso. Não tem mão de Deus nenhuma. O que teve foi a mão do senhor Senhores, por favor, Oliveira, silêncio. a mão do senhor Iacada e Amada, o senhor Yamada que fez o ACT, a mão dele, mão de Deus nada. Deus tem nada a ver com essa roubalheira toda. Mas é impressionante, diz que estava dizimando e que foi isso que levou a que ele ficasse tão bem de vida depois de dizimar tanto. E depois ainda vieram 3 ACTs do Fidelis, que é outro também que nós vamos ter que ouvir aqui, junto com o Virgílio. Tinha lá uma quadrilha que possibilitou isso. Havia uma estratégia, Pimenta, clara desse pessoal, de entrar para dentro dessas entidades que não tinham nada com o sindicato, aliás, nem de aposentado eram no seu conjunto, e por isso não poderiam ter sido aceitos. E com isso, eles ganharam esse ACT e assim foi. Mas eu tenho alguma curiosidade. O que essa Mar Brasil estava fazendo em Belo Horizonte? Por que o endereço em Belo Horizonte? Eu sei que o senhor não quer responder, mas eu fico curioso. Por que Belo Horizonte? Porque o senhor é de São Paulo. Por que essa Mar foi dado o endereço de Belo Horizonte, um bairro em Belo Horizonte, que aliás depois não funcionava lá, pelo menos que eu saiba, a sede da Amar. Era outra entidade, estava lá, outra empresa, no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Depois eu fui ver que o senhor é muito amigo do André Valadão. André Valadão é pastor, uma igreja importante, que é a Igreja Lagoinha, e eu vi que o senhor era amigo dele. Não estou fazendo denúncia nenhuma em relação a isso. Mas é estranho que o senhor tenha pago o Réveillon da Igreja da Lagoinha no Allianz Parque. Pelo menos é o que constam nas denúncias que ali foram colocadas. O senhor pagou o Réveillon da Igreja Lagoinha, que tem lá como chefe o pastor André Valadão. Podia ser alguma lavagem de dinheiro? Deputado, eu só vou falar em relação à igreja. Eu não paguei o Réveillon. E isso não está no auto, isso está numa denúncia do Metrópolis. Então a gente só vamos verificar porque a gente está falando da igreja. Só isso, só esse detalhe. Ah, isso é bom, vamos verificar isso. E o BMW e o relógio que o senhor deu para o pastor César Belucci, depois tomou o BMW dele. Ali era também dízimo? Em silêncio. Era dízimo ou era propina? Porque eu não sei como é que dá um dízimo com BMW, depois toma o dízimo. Deu para o senhor e tomou do senhor. Isso é pecado. Então, sinceramente, nós temos que ver como é que foi esse negócio da Igreja da Lagoinha e esse BMW com esse relógio. A gente vai querer saber disso. Tem um outro pastor lá do Alphaville que o senhor deu R$200 mil, também consta de uma outra matéria. Tudo isso se envolve alguma questão do que o senhor recebe dos aposentados ou dá o cano aos aposentados, isso vai parar na igreja? O senhor tem uma fintech que chama Handbank. Essa Handbank, a gente já falou dela aqui, parece também uma outra, aliás, fintech virou uma onda, até o PCC lava dinheiro em fintech. Precisamos ver essa fintech, se aqui também era usada para lavagem de dinheiro nessa fintech. O senhor já ouviu falar na fintech Clava Fort Bank? Chegou a colocar recursos nessa? Vamos permanecer em silêncio. Clava Fort Bank?
Bem, o fato é que essas atividades tão estranhas que foram feitas serviu para um enriquecimento enorme de poucas pessoas para entidades que nada tinham a ver com aposentados, inclusive, ou pelo menos não eram majoritariamente aposentados, e nada tinham a ver com a entidade sindical. Foi uma forma em que se entrou para dentro desta modalidade, dessa estratégia de arrecadação de recursos, e que contou certamente, pelo menos, com o senhor Oliveira, que era amigo da família, com o senhor Fidelis posteriormente, com o senhor Virgílio, que estavam inclusive unificados em torno de um advogado. Tudo isso a gente viu aqui nessa questão. O fato é que foram 700 milhões. Esses 700 milhões, para o senhor ter uma ideia, ele faz falta. Esses 700 milhões estão sendo pagos agora, uma parte deles, ou eles no seu conjunto, pelo governo do presidente Lula agora, que é dinheiro público. Falaram aqui, é verdade, é dinheiro público, e tem que ser pago com dinheiro público mesmo, porque o INSS tem culpa no cartório. Não é o governo, mas é o Estado, ele tem que fazer a reposição dos recursos. E já foram feita uma reposição de 1 bilhão e 800 milhões. O governo teve que desembolsar 1 bilhão e 800 milhões até agora para repor os aposentados. 700 milhões foram dessas empresas. E isto num total já de 2 milhões e 800 mil aposentados que já receberam deste recurso, mas ainda faltam muitos para receber esse recurso. Então o mal que foi feito é enorme para o Brasil, para todos, e o senhor simplesmente prefere ficar calado para não formar prova contra si. Eu não sei se tem alguma coisa além do senhor, para acima do que foi feito. Mas se não era o caso de você, e eu já disse, isso vai dar muita cana, pode ter advogado bom. Nós vimos agora recentemente, tinha gente aí que tinha muito advogado bom e já está para ir para cadeia, já está preso em casa e vai para cadeia depois. O senhor também não vai se livrar disso, por mais que o senhor pague advogado. Se não é o caso do senhor fazer uma delação premiada, ver o que estava por trás disso, quem mais estava aí. Eu acho, senador, que ele deveria fazer, porque acho que o dízimo não vai salvar o senhor, não. Sinceramente, não coloque em Deus a culpa de algo que realmente não tem nada a ver. Então, é isso que eu queria dizer ao senhor, pedir calma ao senador, que ele possa olhar para frente, em vez de fazer provocação, e a gente possa fazer um bom debate, porque de cara feia eu não tenho medo, tá bom? Então, se eu fosse o senhor, faria uma delação premiada para isso. Talvez tenha gente mais forte envolvida, mas sinceramente é um papel que o senhor cumpriu, não serviu realmente para o povo brasileiro, não serviu para ninguém. Obrigado, excelência. Presidente, peça depois aos nobres colegas que tenham respeito com quem fala, evite provocação, porque isso não faz bem também para o ambiente. Eu estou ouvindo todo mundo, gostaria que eu ouvisse e não faça provocação também, para não ser provocado. Está feita observações. Depoimento. Mas hoje o seu depoimento, ou o seu não depoimento, está sendo mais nojento. Mais nojento. Triste demais. O senhor nunca foi sequer filiado ao INSS. Provavelmente deve ter nojo também da carteira de trabalho. Pavor, se algum dia chegou até ela, se algum dia chegou a ser registrado. E jovem, em plena forma física, saudável, montou uma entidade para roubar aposentados e pensionistas. Porque você montou com essa finalidade. A Mar Brasil, que você preside, ela foi criada em novembro de 2020. As outras, que faz parte do seu grupo, do seu bando, a Masterprev em abril de 21. A ASAP em agosto de 21.
Só a ANDAP, que foi de junho de 2018. Vocês montaram com o propósito de roubar o INSS e assim fizeram. Milhões de aposentados e pensionistas. Roubaram de maneira descarada. E ainda fala que depois de 2 meses começou a ganhar dinheiro. Brotou dinheiro. Dinheiro tem que ser fruto do trabalho, do suor. Não foi o seu caso. Por isso que você esbanjava. Dinheiro para você não tinha valor, porque era dos outros. E de pessoas que a sua entidade criada dizia representar. Sendo que você estava longe de ser um aposentado. Dessas 4 entidades, todas elas têm algo em comum, além da sua participação. Tem a participação do servidor Jucimar. Em algum momento do processo ele participou nesses 4 ACTs. Jucimar, que estava sob o comando do André Yamada no primeiro momento. Amigo do seu amigo Oliveira. Ou amigo do Oliveira, amigo da sua família. Não sei se do seu sogro, se do pai, de alguém da família. Mas nós não temos dúvida que tem o DNA do Oliveira. Oi. Que tem implicações políticas com muita gente. Não, meu amor. Aliás, não. Talvez ele pode ter, pelas suas relações, quem sabe, outra sorte. Sorte que você não tem ao final do processo. Talvez você pode ter uma sorte diferente. Mas além do Oliveira e do Yamada, tem o André Fidelis, que atuou também como servidor no atual governo. E nós vamos chegar nele. Porque é o mesmo grupo que operava. É o mesmo grupo. Passou de um ano, foi para o outro, o mesmo grupo que operava. Fazendo uma correção. Aqui, que a advogada do Sidnap falou que ela denunciou e tomou conhecimento em 2019. É importante a gente trabalhar com a verdade. Que tem gente aqui que trabalhou agora há pouco com a mentira dizendo que foi só em 2023. E ela disse que foi em 2019. Tanto que a sua entidade também, repito, foi criada em novembro de 20 e fez o convênio em 2022 do governo Bolsonaro. Agora, já te perguntaram, e vou deixar essa pergunta: como é que você tomou conhecimento? Quem assoprou no seu ouvido? Quem te contou esse segredo? Quem te levou esse doce? E você fazer isso? Não, alguém contou. Alguém operou contigo. Ou você foi o laranja de alguém, muito próximo. Porque isso não, como você não é aposentado, não representa aposentado, fez um convênio para descontar de aposentado, roubando os aposentados. Uma hora você vai falar e uma hora as pessoas vão descobrir. Se você falasse, talvez fosse melhor, porque vai chegar. A história todo mundo sabe o enredo. E as provas ainda virão. Você pode ter certeza absoluta. O dinheiro será perseguido e as pessoas chegarão nos verdadeiros envolvidos. Eu queria mostrar aqui fazer uma passagem, porque teve gente aqui que consultou o chat GPT dizendo que tinha resposta. Estão buscando até a inteligência artificial para tentando criar fantasia. Mas é importante a gente trabalhar com a pergunta correta se a gente quiser ter a resposta da inteligência artificial. E vou mostrar algo ali para responder. E a pergunta que eu fiz é: existe registro de alguma denúncia formal feita para o governo Bolsonaro sobre irregularidades no INSS contra aposentados? Olha lá, senhoras e senhores. Sim, há registro de denúncias formais apontando irregularidades envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social durante o governo Jair Bolsonaro, especialmente no que diz respeito a descontos indevidos de benefícios de aposentados e pensionistas. A seguir, exemplos de denúncia. Um servidor do INSS denunciou em 2020 que identificou descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas. Relatou ter sido feita a denúncia à Polícia Federal e também a instauração de investigação paralela na Polícia Civil do Distrito Federal. O PROCON de São Paulo está lá, é a resposta do chat GPT. Em 2019 também registrou no governo Bolsonaro milhares de queixas de aposentados por descontos irregulares. E fez isso ao então ministro Moro. Na CGU, também em 2019, um alerta formal ao INSS sobre irregularidades.
E nada foi feito, além de auditorias e denúncias do Ministério Público. Conclusão do ChatGPT. Portanto, sim, há registro de denúncia formal, o negrito é por conta também do ChatGPT. E de alertas formais, auditorias, documentos sobre irregularidades do INSS envolvendo benefícios de aposentados durante o governo Bolsonaro. Se você quiser buscar documentos, é só pedir. Portanto, continua, por favor. Ah lá, tem até matéria, é sair do poder do portal GC+, servidor do INSS anunciou em 2020. Próxima. Diretora da CGU diz que denúncias sobre as fraudes do INSS chegaram em 2019. Próxima. Procon São Paulo alertou gestão de Bolsonaro sobre desvio de INSS. Só para dizer aos que bradam que assinaram a CPMI, sabe por que tem essa CPMI? Porque os descontos não cessaram durante o governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro não investigou. Porque o governo Bolsonaro não parou com o roubo. Pelo contrário, permitiu que continuasse. Sabe por que nós estamos na CPMI? Que a Polícia Federal do governo Lula abriu inquérito, está apurando, investigando, tem gente presa. A denúncia veio à tona pela imprensa e pelos atos da Polícia Federal, por isso que tem CPMI. Porque senão não haveria CPMI. Essa é a diferença de governo. Um escondeu, o outro apurou, revelou, veio a público e devolveu o dinheiro. Tem uma diferença brutal. É importante a gente acompanhar essa diferença. E mais uma entidade, é importante as pessoas aposentadas e pensionistas que foram lesados, parte deles já teve o desconto, a devolução do dinheiro, mas eu tenho certeza que eles querem a verdade. E em respeito a eles, nós temos que buscar a verdade e botar na cadeia, senhor Felipe, todos aqueles que cometeram essa atitude nojenta, asquerosa, covarde de roubar essas pessoas. Essas pessoas irão para a cadeia. Elas podem ter vivido em determinado momento no luxo, mas vão ficar no xadrez. Então, se elas vão ficar no xadrez, fazendo justiça aos aposentados e pensionistas, foi porque esse governo atuou, foi porque esse governo apurou. Porque se tivesse feito algo antes, esse roubo não teria continuado. E não sou eu que digo. Como está na moda da inteligência artificial, basta consultar o ChatGPT, o Gemini, qualquer outro, que eu tenho certeza que a resposta verdadeira será a mesma. Eu não tenho dúvida. Esperamos, presidente, que a gente possa ouvir em breve o senhor Josimar, que atuou em todos esses ACTs e atuou em mais alguns, mesmo mudando o diretor de benefício. Silêncio, por gentileza. Sim, silêncio, por favor. Mesmo mudando o diretor de benefício, esse servidor atuou em todos os ACTs. E eu não tenho dúvida também que nós chegaremos em breve ao amigo da família do Felipe, ao senhor Oliveira, que tem muito a contribuir. Já veio aqui e escondeu, mas ele virá ainda de novo para falar ainda mais o que tem, e a prova também chegará a ele, assim como chegará ao Onyx, que também recebeu dinheiro seu dos aposentados que você roubou. Eu pergunto ao deputado Dorinaldo Malafaia, não está, né? O senador Rogério Marinho, com a palavra. Presidente, essa oitiva aqui está sendo muito confortável para você, Felipe. Por isso que eu fiz questão de sair daí da mesa da presidência como vice-presidente e lhe interrogar olhando nos seus olhos. Porque não adianta esse discurso feito no sentimento de mães, como algumas deputadas e senadoras aqui fizeram. Porque se você tivesse sentimento, você não teria roubado milhões de aposentados, pessoas idosas. É muito fácil chegar no púlpito de uma igreja e fazer falso testemunho, falsas promessas, falar do nome de Deus em vão. E eu falo isso porque, como constitucionalista, como advogado, a decisão do Supremo está correta. Você tem o direito constitucional de permanecer calado. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si próprio. Agora, você vir aqui no auge dos seus 30 e poucos anos e se comportar de forma covarde,
A mensagem que você passa para fora é a mensagem de quem sim cometeu crimes e não tem a coragem de assumi-los. Não tem a coragem, como homem cristão, de vir aqui e contribuir para essas investigações. Eu peço, senhor presidente, que peça silêncio aqui aos deputados e senadores, por gentileza. Não, silêncio, por favor. Se puder, mais 30 segundos, presidente. Eu faço essas reflexões porque você, nesse momento, está tendo a oportunidade de ajudar, de contribuir. Se não quer confessar, que possa esclarecer, mas vir aqui, ficar calado, com esse sorrisinho de canto de boca, batendo o pé ao lado do seu advogado, não trazer nenhuma informação, isso é covarde. Isso não é um ato cristão. Eu lhe faço esse questionamento. Você se considera um homem de fé, um homem cristão? Vou me manter em silêncio. Vai se manter em silêncio. Então você não consegue sequer afirmar se você tem fé, se você é homem cristão? Senhor deputado, você já julgou o que eu sou, você já falou. Eu não então, estou julgando, eu me mantenho em silêncio. Eu me mantenho em silêncio. Eu não estou fazendo julgamento. Eu não estou fazendo julgamento, estou lhe perguntando. Eu me mantenho em silêncio. Agora, você já falou do que eu fiz um falso testemunho, então você acabou de me julgar, eu me mantenho em silêncio. Na igreja, aqui eu quero saber se você vai fazer o falso testemunho, porque lá você vai responder pela justiça de Deus. Lá você vai queimar no inferno. Agora aqui, na justiça dos homens, você vai responder na lei dos homens. Porque se aqui você mentir, você vai sair daqui preso. E não tem advogado caro que faça proteger se você aqui cometer um crime de falso testemunho. Eu faço esse questionamento porque agora sim eu afirmo, diante ao seu silêncio, diante a sua não resposta, em poucos segundos você colocou para fora suas garrinhas, porque a máscara caiu. Você roubou aposentados, você roubou pessoas idosas, você roubou pessoas inocentes. Para quê? Para manter o seu luxo. E eu digo mais, se você lê a Bíblia, você vai ter acesso, você vai ver a carta de São Paulo a Timóteo, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em Timóteo 6,10. O problema não é o luxo não vem a ser um pecado. O pecado é o luxo que faz esquecer quem tem fome, que foi exatamente o que você fez. Você tem 35 anos e eu percebo aqui através das documentações, não pelo que você falou, que você gastou mais de 100 mil reais por mês com grifes de luxo, como Louis Vuitton, Chanel e Dior. Somente um mês, com uma parcela 197 mil reais em compras dessas marcas. Isso não te envergonha? Vai ficar calado. Então, porque te envergonha. Porque se tivesse orgulho, você ia assumir. Tanto envergonha que fica caladinho. Mas vamos lá. A vergonha não é só para você. Se fosse só para você, você merecia. Mas você envergonha a sua esposa, você envergonha a sua família. E eu digo mais. Esses esquemas comprovam que você cobrava mensalidades sem autorização dos beneficiários. As suas associações eram de fachada. Todas elas funcionavam em um mesmo endereço, que nesse endereço não era nenhuma delas que se apresentava em funcionamento. Filiados fantasmas, não havia ficha de cadastro, mais de 3 milhões de aposentados foram associados de forma ilegal. E isso te envergonha, tanto é que você fica calado, tanto é que nada você tem a falar, porque o seu constrangimento é mais um indício de que sim, ao final de todo esse processo, não adianta pagar advogado caro, você vai ser condenado. Condenado por essas conexões políticas. O problema não é ser amigo de político, o problema é o que você faz com essas amizades. Não são coincidências, são indícios, são provas de que você cometeu um crime bárbaro. André Fidelix, ex-diretor de benefícios, exonerado em 2024. Você depositou na conta do filho dele 93 mil reais. Por qual razão você depositou 93 mil reais na conta do filho do André Fidelix, diretor de benefícios? Estou lhe perguntando. Me mantém em silêncio. Se mantém em silêncio porque a sua resposta lhe incrimina. Porque se você responder, você vai confessar o crime. Por isso, permanecerá calado. Onyx Lorenzoni beneficiou ele com uma doação de 60 mil reais para a campanha eleitoral. Por que será que você doou 60 mil reais para Onyx Lorenzoni durante a campanha eleitoral, coincidentemente depois dele celebrar uma ACT com as suas associações? Foi por essa razão ou porque você acredita no plano de governo, nas propostas eleitorais que o Onyx apresentou durante aquela campanha? Me mantém em silêncio. Se mantém em silêncio porque
o seu silêncio é a forma de proteger, porque caso você fale, você vai confessar a prática de um crime. E sobre essa razão, aqui eu concluo. Você tem 35 anos. Eu acredito que no início da sua consulta com o seu advogado, você deve ter perguntado: doutor, se tudo der errado, se a nossa defesa der errado, o que pior pode acontecer? Ele deve ter te respondido. Mas se ele não te respondeu, eu vou te dar essa consultoria jurídica gratuita. Se tudo der errado, e já deu, a casa caiu, você vai sair da cadeia com 81 anos. Com 81 anos, você não vai ter o prazer de desfrutar de tudo que você roubou de tantos aposentados. Isso, eu digo a você, é pouco, porque você ainda assim terá 81 anos, idade da maioria dos idosos que você roubou, que você tirou todo mês valores das contas deles sem que eles soubessem o que estava acontecendo. E eu vou aqui tipificar cada um desses crimes. Organização criminosa, pena de 3 a 8 anos, podendo ter aumento de pena de até 2/3. Lavagem de dinheiro, de 3 a 10 anos, podendo ter 2/3 de aumento de pena. Fraude eletrônica, estelionato digital, pena de 4 a 8 anos. A continuidade deletiva de acordo com o artigo 71, com aumento de pena de 1/6 a 2/3. Cálculo estimado, pena mínima 13 anos e 8 meses, pena máxima mais de 46 anos. Ou seja, você vai sair dali com 81 anos. E não adianta se empolgar achando que, porque você está no Brasil, que você vai ser condenado e vai passar um tempo preso e logo vai sair. Não. Como se trata de um crime que a pena básica, a pena mínima, ela é superior a 8 anos, você vai ter que passar, no mínimo, 5 anos preso em regime fechado. 5 anos refletindo. 5 anos vendo o sol nascer quadrado. Para mostrar que o crime não vale a pena. E tudo isso é que eu falo, não é com tom de prazer, mas é com tom de que, ao invés de a gente passar a mensagem lá para fora, de que vocês, fraudadores, criminosos, jovens bandidos, são golden boys, na verdade vocês são covardes. Covardes porque vocês são piores do que quem empunha uma arma de fogo e aponta para uma pessoa inocente tentando roubar uma carteira. Vocês roubaram pessoas sem que elas tivessem um mínimo de condição de se defender. Isso é covardia. Vocês não são golden boys. Vocês são jovens covardes que aproveitaram de sua juventude para roubar pessoas idosas que não mereciam passar por isso. E é por essa razão, senhor presidente, que aqui, nesse 1 minuto que me resta, eu compartilho com Vossa Senhoria a reflexão que eu sei que aqui talvez você não falará nada, como você já disse, mas que você possa aproveitar os dias que lhe resta, as próximas semanas, para conversar com o seu advogado, para ajudar nessas investigações. Você não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, mas você tem como mudar a sua postura agora e trazer um final diferente. Contribuir para que a gente possa devolver o dinheiro de todos esses aposentados inocentes. Senhor presidente, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. São quase 2 horas da manhã e aqui parece que a gente já está na 5ª série B. A gente está na frente de um sujeito que está sendo interrogado. Eu peço, por gentileza, que a gente consiga fazer esse questionamento da forma correta. Não, ainda tem 20 segundos. Eu falo o tempo que eu achar necessário. Agora tem que se falar e fica nessa brincadeira. Por isso que ninguém está levando a sério a CPMI. Porque na hora que a gente quer fazer um trabalho correto, fica brincando como se isso aqui fosse um circo, gente. Pelo amor de Deus. Respeito Vossa Excelência, mas por favor, aqui está todo mundo trabalhando, por gentileza. Não é nada pessoal, sabe, não tem nada contra você, mas por gentileza. Então, Felipe, eu lhe peço, nada contra ti enquanto pessoa, mas, por gentileza, reflita sobre o que você fez. Converse com o seu advogado, ajude as investigações. A gente precisa devolver o dinheiro dessas pessoas. A gente precisa punir todas essas pessoas que fizeram parte dessa organização criminosa. A gente não pode achar que o que aconteceu é normal. Esse problema não é um problema de um governo, é um problema de um país que precisa ser resolvido.